Boa tarde, galerinha do terceiro ano. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre ciências e vamos falar sobre os tipos de solo, né? Que é um tema muito importante e está na nossa apostilinha do segundo bimestre de ciências. Vamos lá, galera, vamos estudar então. Ó, aí a prof preparou um slidezinho para vocês, tá? Então, vamos lá. Lembrando que esse é um conteúdo da apostila de vocês do segundo bimestre. A gente vai tá dando uma adiantadinha e depois a gente vai trabalhar em sala para preencher a apostila. Vamos lá. Então, vamos observar a imagem aí da abertura, né? E aí a gente vai perceber que nós temos três paisagens bem diferentes, né? Temos um lugar bem arenoso, né? Aí nós temos um lugar com plantações, né? Trabalho de agricultura. E temos um solo rachado. E nós vamos estudar sobre cada um desses tipos. Então, só para a gente saber certinho, o solo é essa camada, é a primeira camada externa da Terra, né? Essa camada mais fina, mais superficial que a gente fala, onde a gente pisa, não tem explicação melhor. O solo é essa parte em que a gente pisa, tá? Sendo formado basicamente por aglomerados de minerais, né? Os sais minerais ou ouro, prata, zinco, bronze e matéria orgânica, que é restos, né, de animais e vegetais, né, que já se dissolveram, já se diluíram aí no solo, né, animais que acabam sendo soterrados, né, e aí acaba diluindo as plantas também, restos de frutas, de folhas que caem no chão, tudo serve para adubo, né, no solo. E cada lugar que o solo tem mais matéria orgânica, este solo é mais fértil, ou seja, ele é mais produtivo, é mais rico em nutrientes. Então, o solo é um elemento natural e ele é de fundamental importância para a vida de todas as espécies, principalmente a vida do ser humano. O solo serve de fonte de nutrientes para as plantas, né? Porque é o tipo de solo que vai determinar, então, também o tipo climático e o tipo de solo vão determinar o tipo de paisagem vegetal que vai ter nesse local, certo? A sua composição interfere diretamente na produção agrícola. Existem solos que são férteis e propícios para a agricultura e alguns solos não estão prontos e não têm a quantidade de proteína suficiente para o trabalho agrícola. Entre os fatores que contribuem para a caracterização do solo, para saber se esse solo é bom ou não, é o clima, a incidência do sol, né, a quantidade de sol que esse solo recebe, a rocha que originou esse solo, se ela é permeável, se ela não é permeável, né, ou seja, ser permeável, se ela recebe água em quantidade suficiente, se ela não recebe água em quantidade suficiente, matéria orgânica, que é os restos animais e vegetais soterrados, que dilui ali no solo, e a cobertura vegetal, que é a paisagem que tem nesse local. O solo pode ser classificado, então, em arenoso, argiloso, umífero e calcário. Então, o solo rico em areia, ele recebe o nome de arenoso. Ele é pobre em nutrientes, né? Porque os grãos de areia, elas são muito permeáveis e recebem bastante quantidade de água, só que essa água vai ser sugada para o subsolo e o solo sempre vai estar seco, que ele seca muito rápido, por isso que ele não é um solo muito bom para a agricultura. Então, os espaços formados entre os grãos de areia faz com que esse solo seja muito permeável, ou seja, ele seque muito rápido e, consequentemente, seja muito seco. Então, esse solo arenoso não é um solo bom para trabalhar agricultura, por exemplo, para se plantar, né? Porque ele não tem nutriente, tá? Ele não é nutritivo. O solo rico em argila, esse solo, ele é bem nutritivo, tá? Ele recebe a quantidade de água necessária, tá? Mas ele é um solo que seca com muita facilidade. Por exemplo, se acontecer 2 dias aí de sol, né, o solo argiloso ele vai rachar, né, porque na verdade ele precisa sempre estar úmido, mas ele não deixa de ser um solo nutritivo, tá? Ele é um solo que tem proteínas, né, e se for bem trabalhado, né, ele consegue sim desenvolver a agricultura nele, certo? Ele aqui diz, ó, ele é bem rico em nutrientes, tá? Matéria orgânica, sais minerais, tá? O único problema mesmo é que ele precisa de uma quantidade de água para que ele não fique desse jeito, né? Tá? Todo rachadinho.
O solo umífero é o solo fértil que a gente chama, ele é o solo que mais apresenta quantidade de nutrientes, ele é um solo que tem a maior quantidade de proteínas, ele é um solo pronto, próprio para a agricultura. Este solo aqui, também chamado de terra preta, ele possui todas as características para um solo fértil, ou seja, de todos os solos ele é o melhor para a plantação, tá? É o mais usado, é o tipo de solo perfeito para a agricultura. E o solo calcário, né? Ele é composto por rochas, tá? E por isso ele também é bastante permeável, ou seja, a água ela vai ser sugada rapidamente e ele vai estar sempre seco, né? Por isso ele não é um solo rico em nutrientes, também ele não é propício para a agricultura, tá? Quando a gente fala de um solo ser impermeável, por exemplo, como o solo argiloso, é porque ele consegue segurar a água no seu ali embaixo dessa casquinha. Deixa eu tentar explicar para vocês entenderem. Ali é úmido. Se você tirar uma casquinha dessa aqui, por baixo dela vai estar úmido, entendeu? Então, por isso que ele é impermeável, ou seja, a água permanece ali por mais tempo. Quando a gente fala com o solo quando a gente fala que o solo é permeável, é porque a água vai cair e o solo vai escorrer essa água com muita rapidez e esse solo sempre vai ser seco, certo? O solo permeável sempre vai ser seco. E o solo impermeável, ele vai reter a água por mais tempo, ou seja, ele vai ficar úmido por mais tempo, tá? Por isso, então, que ele é um pouco mais vantajoso para a agricultura. Então, aqui vai ter explicaçãozinha sobre cada tipo de solo, que a prof acabou de falar para vocês. Só uma explicação com letra um pouquinho maior para vocês entenderem. Aí nós temos as camadas do solo, ó. Essa parte aqui onde a vaquinha está é o solo, tá? É onde a gente pisa, onde a gente planta, onde a gente constrói nossas casas. Aqui é o solo, certo? Aí essa parte aqui, ó, isso aqui tudo são camadas do solo. Aí vem o subsolo, tá? Que é essa parte aqui, que é onde acontece também a filtragem. Deixa eu voltar aqui. A filtragem da água, tá? Aqui a gente passa pela parte rochosa e pela rocha, que é a matriz. Todo solo surge de uma rocha matriz, tá? A rocha mãe, que a gente chama. Então, é ela que vai enviar nutrientes para todo o restante das etapas do solo, certo? Então, o solo em si, ele é dividido em solo, essa parte, subsolo e rocha-mãe, tá? Então, aí as características, né? Aqui em cima no solo a gente falou sobre a matéria orgânica, restos de animais e vegetais, né? Que foram soterrados, aí derrete lá e se mistura ao solo e faz com que o solo seja mais nutritivo, tenha mais proteína, tá? Então, os minerais que compõem o solo, né? O ouro, a prata, o bronze, o ferro, tá? Mas isso aqui na amostra parece assim, nossa, bem fininho. Não, isso aqui, muitos metros aí de profundidade para você conseguir encontrar. Às vezes encontra logo perto do solo, mas é mais profundo um pouco. Aí depois vem os minerais, né, de cor clara, e aí também a parte de filtragem da água, tá? A acumulação da argila, que é o que mantém o solo úmido, tá? Aí vem a rocha, que é o que permeabiliza mais o solo, ou seja, a filtragem mais rápida do líquido, e a rocha mãe é que vai manter todas essas etapas aqui nutritivas, ok? Portanto, as características do solo influenciam diretamente na prática da agricultura e no desenvolvimento econômico de um determinado lugar, né? Quando a gente fala socioeconômico, a gente fala no desenvolvimento social da sociedade, das pessoas, e em relação à economia, tá? Em relação ao dinheiro que essas pessoas vão ganhar, e a forma como essas pessoas vão viver. Porém, é importante destacar que técnicas agrícolas têm adaptado alguns solos para o cultivo, através da introdução de nutrientes. Então, hoje, a gente pode transformar um solo que não é fértil em um solo fértil. Basta calcarizar esse solo, né? Usar alguns métodos, né? Aplicar nutrientes neste solo, proteínas, tá? Então, os agrônomos, que são os profissionais do solo, eles vão fazer uma análise do solo e vão dizer o que está faltando no solo, e aí vão fazer como a prof vai explicar para vocês, como se fosse a gente quando tá doente, a gente não toma, a gente tá fraquinho, toma vitamina para ficar mais forte, assim também eles fazem com o solo. Então eles vão fazer lá um monte de nutrientes para colocar nesse solo para tornar esse solo fértil.
Outro aspecto que deve ser pontuado é a poluição, né? Que a gente deve cuidar sempre, onde a gente joga nosso lixo, né? E também com os agrotóxicos que são utilizados aí nas plantações, que eles são muito prejudiciais ao solo e à saúde das pessoas também, certo? Só coloquei mais uma fotinha para vocês saberem, solo arenoso, né? Argiloso e o calcário, certo? Ok, aí a gente vai assistir agora só um videozinho rápido para a gente entender um pouquinho melhor sobre este tema, tá? Vamos lá. Hoje vamos estudar o solo. O solo é um corpo de material que recobre a superfície terrestre imersa entre a litosfera e a atmosfera. Para um agrônomo, solo é a camada na qual pode se desenvolver a vida vegetal. Para o engenheiro civil, sob o ponto de vista de mecânica dos solos, solo é o corpo passível para ser escavado, sendo utilizado dessa forma como suporte para construções ou material de construção. Solo é a camada mais superficial da crosta. É composto por sais minerais, seres vivos e rochas em decomposição. Existem muitas variações de terreno a terreno dos elementos de um solo, mas basicamente figuram-se em 4 camadas principais. A primeira camada é rica em humus, detritos de origem orgânica. Essa camada é chamada de camada fértil. Ela é melhor para o plantio, e é nessa camada que as plantas encontram alguns sais minerais e água para se desenvolver. A outra camada é a camada dos sais minerais. Ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é do calcário. A segunda parte é a de argila, formada geralmente por caulinita, caulin e sedimentos de feldspato. A última parte é de areia. Esta camada é muito permeável e existem espaços entre as partículas de areia, permitindo que entre água e ar com mais facilidade. A terceira camada é das rochas parcialmente decompostas. Depois de se decomporem totalmente, pela ação da erosão e agentes geológicos, essas rochas podem virar sedimentos. A quarta camada são as de rochas que estão inicialmente começando a se decompor. Essas rochas podem ser chamadas de rocha matriz. Tem diversos tipos de solo. Solos arenosos são aqueles que têm grande parte de suas partículas classificadas na fração areia, formado principalmente por cristais de quartzo e minerais primários. Os solos arenosos têm boa aeração e a capacidade de infiltração de água. Certas plantas e micro-organismos podem viver com mais dificuldade devido à pouca capacidade de retenção de água. Solos argilosos são aqueles que têm grande parte de suas partículas classificadas na fração argila. Não são tão arejados, mas armazenam mais água quando bem estruturados. O lato-solo é granular e coloração avermelhada a vermelho escuro. São solos sazonais típicos da região de clima tropical úmido e semiúmido, como o Brasil e África Central. Sua coloração pode ser avermelhada, alaranjada ou amarelada. São profundos, bastante porosos e bem interperizados. Os solos lixiviados são aqueles que a grande quantidade de chuva carrega seus nutrientes, tornando o solo pobre de potássio e nitrogênio. Solos áridos são aqueles que, pela ausência da chuva, não desenvolvem o seu solo. Solos de montanhas são aqueles que o solo é jovem. Solos orgânicos são compostos de materiais orgânicos, como restos de organismos mortos em decomposição, além de areia e da argila. Este solo é o que mais favorece o desenvolvimento da vida das plantas. Porém, solos orgânicos tropicais, como o do Brasil, por exemplo, possui baixa fertilidade. Humus é o resíduo ou composto solúvel originado pela biodegradação da matéria orgânica, que torna disponível para as plantas nutrientes minerais e gasosos como o nitrogênio. Ok. Então essa é a nossa aulinha de hoje. Vamos lá então. Agora, façam a atividade de vocês da folhinha que a prof passou, nos materiais anexos de ciências. Lá também vai ter uma ajudinha, eu coloquei as fotinhas das camadas do solo, tá? Vamos tentar fazer então. Se tiver alguma dúvida, procura a professora. Um beijinho e boa aula!